Nas florestas de West Virginia, um casal de jovens estudantes estão escalando uma montanha, totalmente isolados. Mas enquanto o cara consegue chegar no topo, a moça tá com uma dificuldade danada. E o cara nem pra ajudar ela. Ele simplesmente ignora os pedidos de ajuda dela e sai andando, enquanto ela fica presa na montanha. Mas bom, se ele ia ajudar, não vai mais, porque o Três Dedos mata ele. E a mulher, no desespero, porque tava sendo puxada, corta sua corda e cai de uma altura que não sei como ela consegue andar. Mas ela não vai longe e morre também. E depois dessa cena de abertura, existe outra, mostrando um pouco a história dos canibais e as habilidades que possuem, e as centenas de vítimas que eles fizeram. A lenda do homem da montanha perdura. Deformidades congênitas, mutação genética, extrema resistência à dor, força sobre-humana, montanhistas sumiram, menina desaparecida, menina moradora da região desaparece. Na verdade, não explica quase nada esses créditos, mas que dá medo dá. Sim. E agora sim o filme começa. Um médico chamado Chris Flynn está indo para uma entrevista de emprego e tava indo tudo certo. Só que ele dá de cara com um engarrafamento na rodovia. Ele já fica meio doido e vai ver o que tá acontecendo. Ele vai até um caminhoneiro, pedir informação e olha o jeito que o bicho aparece. Opa! Oi, tudo bem? E ele diz que uma carreta tombou e que vai demorar horas para a estrada ser liberada de novo, já que tinha produtos químicos na carreta. E na pressa danada do Chris, ele dá meia volta e vai tentar uma rota alternativa. Ele já pega o seu celular e liga para avisar que vai chegar atrasado na entrevista. E como aquela região é muito isolada da cidade, ele fica sem sinal. Mas para sorte dele, existe um posto de gasolina ali perto. E sem opções, ele vai até lá. Posto de gasolina a 2 quilômetros. Chegando lá, o Chris conversa com o dono do posto. Um senhor bem esquisito, porque ele não ajuda o Chris em nada. O Chris tenta usar o telefone, mas não funciona. Esse senhor tem um celular, mas não deixa o Chris usar. Tô muito atrasado, eu preciso muito telefonar. Tem o meu telefone, mas só eu que uso. Ele aparenta morar há anos ali naquela região, mas não conhece um caminho alternativo pro Chris seguir. E o mais suspeito de tudo é que nesse fim de mundo, esse senhor tem vários carros à venda. E mais pra frente, a gente descobre de onde vem esses carros. E vendo que esse velhinho não vai ajudar em nada, o Chris percebe que tem um mapa na parede. E existe um atalho sim, a Estrada da Montanha do Urso. Uma estrada de terra. Por que a estrada da Montanha do Urso é pontilhada assim? Terra. É de terra? E é pra lá que o Chris vai. E quando ele vai embora, o senhor fala 7 palavras que eu não sei não, hein. Muito obrigado e se cuida. Quem vai precisar se cuidar é você. O que será que ele quis dizer, hein? E a partir que o Chris entra na Estrada do Urso, tudo começa a dar errado. Primeiramente, ele se distrai vendo um animal morto e acaba batendo em um carro parado no meio do nada. E que pancada. O Chris não se fere e também não tinha ninguém no outro carro, que pertence a um grupo de 5 pessoas. E eles são a Jessie, a Francine, o Evan e o casal Carly e Scott. E o carro deles só estava parado ali porque tinha arame farpado na estrada e os pneus furaram. E eles sabem muito bem que isso foi obra dos canibais, porque a Jessie encontra mais arame farpado na floresta. E apesar da penca de desaparecidos nessa região, ninguém tá esboçando reação de medo. Eles acham que é apenas uma zoeira dos caipiras. Mas alguém fez isso. Que hospitalidade do pessoal daqui. Caipiras cretinos. E como os 2 carros deu pane e não tem sinal naquela região, a ideia inicial é eles voltarem até o posto para usar o telefone. Mas o Chris já disse que ele passou por lá e que o telefone não funciona. Não tem telefone. Eu passei lá. E a Jessie não perdoa mesmo, hein? Tá, a gente espera aqui pra ver se passa alguém. Outro igual o Speed Racer aí? Que maldade você fez comigo. E então eles formam 2 grupos. O Chris, a Jessie, o Scott e a Carla vão procurar ajuda, seguindo na estrada. E o Evan e a Francine vão ficar no carro. E velho, na lógica, eles irem pedir ajuda voltando pelo caminho que fizeram era a melhor escolha, porque eles conheciam as rotas. Mas segundo o mapa que o Chris viu, se você seguir a estrada do urso, ela termina na rodovia. E eles então seguem em frente. Mas de qualquer jeito, eles já estavam na mira dos canibais. Qualquer lado ia dar ruim mesmo. Ah, eu não vou andar. Ah, então fica aí, vai levar outra cacetada. Vocês estão bem mesmo? E realmente, a expressão de medo nesses personagens é inexistente. Seguindo a estrada, o quarteto se depara com pneus queimados na floresta. Ou seja, eles não são os primeiros que caem na armadilha. E olha a reação dos gênios. Olá!
Deve ter alguém por perto. Teve alguém pra acender isso. Não. Se os pneus estão ali, é porque os donos não conseguiram pedir ajuda. E provavelmente foram mortos. E eles nem cogitam essa ideia e seguem em frente, completamente calmos. Tudo errado. E o Evan e a Francine são as primeiras vítimas dos canibais. E coitado do Evan, além de ele ter 5 segundos de tela, ele tem a morte mais besta possível. Enquanto a Francine tá xeretando o carro do Chris, o Evan, que estava no outro carro, escuta um barulho na floresta. E ele nem avisa a Francine que vai investigar. O bicho só vai. A gente pode pedir pra ele algumas receitas quando ele voltar. E como ele não volta, a Francine vai procurar por ele. E ela encontra apenas um tênis dele e uma orelha que foi cortada. E ela não tem nem tempo de pensar. O dente de serra aparece atrás dela e, usando arame farpado, mata ela. E se tem uma coisa que vai aparecer nessa franquia, é arame farpado. Os canibais são tarados em usar. Sim. Voltando pros 4, o Chris descobre que aquele mapa ou é muito antigo ou é pra trollar os turistas. Porque essa estrada do urso é sem saída, porque tem uma cratera enorme no fim dela. E impedidos de continuar, eles pegam outro caminho. E olha o tamanho dessa mata. E pensar que tudo isso é território dos canibais, eles estão lascados mesmo. E pra sorte deles, que depois virou azar, o caminho que eles pegaram leva até uma casa de madeira, isolada, que aparentemente tem alguém morando ali, porque tem fumaça saindo da chaminé. Mas ao redor da casa, novamente, é cheio de carros, só que dessa vez, abandonados. E o que mais irrita nesse começo de filme é os personagens verem coisas estranhas ou até absurdas e ninguém questionar nada. Eles simplesmente olham e fingem que é totalmente normal ter pneus queimados ou carros abandonados nesse fim de mundo. Quer dizer, a única que questiona, e bem pouco também, é a Jess. Mas ninguém dá bola pra coitada. Olha, isso tá estranho. Oi. O Chris bate na porta, mas ninguém responde. E ele, em vez de tentar chamar mais vezes, o bicho já abre a porta pra entrar. A Jess e o Scott tentam impedir ele, mas do nada, a Carly mete que quer usar o banheiro, sendo que é só ir ali no mato. Podem esperar aqui fora se quiserem. Olha, eu tenho que fazer xixi. E no fim, o Chris convence o grupo a entrar. Pessoal, temos 2 carros batidos e precisamos de um telefone. E qual é a ideia? Entrar pra procurar um telefone. Mas vocês vão ver que eles fazem de tudo nessa casa, menos procurar um telefone. E essa casa é cheia de 0 hora. Eles entram e já se deparam com uma mesa, imunda inclusive, cheia de restos de alimento. Na verdade, a casa toda é completamente suja. Eles começam a andar pela casa e o que todos acham estranho é que tem muita coisa valiosa ali dentro. Tem as chaves dos veículos, uma penca de brinquedos, um monte de câmeras, mais arame farpado, óculos e etc. E uma curiosidade dessa tiara que a Jess encontra é que ela pertence à menina que aparece nos créditos iniciais, como desaparecida. E velho, eu não sei se o Chris é muito frio e calculista ou o ator tava no dia ruim pra atuar, porque ele encontra uma porrada de carne humana e uma geladeira. E o bicho não tem expressão nenhuma. Tudo bem que ele é médico, tá acostumado vendo todo tipo de caso. Mas mesmo assim, essa atuação dele incomoda um pouco. Diferente da Carly, que foi ao banheiro, mas que entra em pânico, porque ela encontra uma mão dentro da banheira. E depois de eles fazerem de tudo nessa casa, menos procurar o telefone, eles decidem ir embora. Mas quando eles iam sair, aparecem os canibais. E pro azar deles, a única saída dessa casa é pela porta da frente. E sem outra opção, eles se escondem. E que sequência bem feita agora, hein? Eles se escondem em duplas. A Carly se esconde com o Scott e a Jess com o Chris. Os canibais entram na casa com o corpo da Francine, que cai bem na frente do Chris e da Jess. Os dois ficam completamente em choque, mas não podem dar um pio. E pra piorar, um dos canibais deixa cair uma bala bem pertinho do Chris, e quase que eles são descobertos. Mas o Chris, no sapatinho, fica indo pra trás. E os 4 ficam um bom tempo escondidos, só escutando os canibais, fazendo o bife da Francine. E depois de ficarem com o bucho cheio, devorando a Francine, eles vão dormir. E o nosso quarteto aproveita a oportunidade pra escapar. Mas no último milésimo de segundo, o dente de serra acorda e a perseguição começa. E os 4 foram bem inteligentes na direção que fugiram, porque eles sobem uma montanha, em vez de correrem pra estrada. E assim, dá mais trabalho pros canibais encontrarem eles. Mentira! Os 4 dão de cara com um cemitério de veículos. E a gente descobre de onde aquele velho tira os carros pra vender. É tudo arquitetado com os canibais. E como a verdadeira casa dos canibais é a floresta, não demora muito pra eles acharem os 4. Abaixa! 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 Abaixa!
E o Chris dá uma ideia de gênio com o J agora. Eles estão na vantagem, porque estão escondidos. Era só continuar assim, até os canibais irem para outro lugar procurar. Mas o plano do Chris é roubar o caminhão dos canibais e fugir nele. Deixaram o caminhão ligado. Vamos lá pegar. E o pessoal cai no papo desse louco. Só que não tem como chegar lá sem serem vistos. Então o Chris e o Scott distraem os canibais enquanto a Jess e a Carly vão pro caminhão. Mas já dá errado porque o Chris toma um tiro pra parar de ser besta. A sorte deles é que os canibais são bem burros, porque eles estavam indo matar o Chris. Mas o Scott, diferente do Chris, distrai eles e corre pra floresta. Desgraçados! E em vez de um canibal ir até o Chris e dar cabo nele, os três vão atrás do Scott. E esse plano doido dá certo no final. Os três entram no caminhão e vão em busca do Scott. Ah, e dentro do caminhão tava o corpo do Ivan. E o Scott dá uma carreira que, rapaz, deixa os canibais no chinelo. Mas o Dente de Serra com seu arco mata ele, justamente quando ele tava quase entrando no carro com seus amigos. Minha mão, Scott! Scott! E os canibais já estão indo guardar a janta deles. E, velho, o Scott é um personagem bem massa. Uma pena que ele foi o primeiro a morrer. Digo, o terceiro, né? E agora que eles estão de carro, conseguiram escapar, né? Não. Não é que o caminhão atola na terra Que merda! Acelera! e eles até tentam tirar, mas são obrigados a seguirem a pé. E os três, completamente perdidos, vão seguindo sem rumo pela floresta. E eu não entendi porque a Carly fica rindo nessa cena. Rindo não, né? A bicha gargalha. É armadilha pra urso. E depois de muito tempo andando na floresta, na sorte, eles encontram uma torre de vigia. E lá em cima, eles veem a magnitude do lugar que eles estão. Não tô vendo nem estrada nem cidade perto daqui. E através de um rádio que tem ali dentro, eles conseguem chamar a ajuda da polícia. E bem na hora, os canibais estão chegando. Abaixa aí, esconde essa luz. Mas por causa desse rádio, que aparentemente estava no volume no máximo, eles são descobertos pelos canibais. E o Três Dedos, burríssimo, tenta atacar eles subindo pela escada. Mas o Chris impede e, usando a cabeça, os canibais tacam fogo na torre. E como as árvores perto da torre são gigantes, a única solução é eles pularem em direção a elas, torcendo para os galhos amortecer a queda. E essa com certeza é a cena mais possível do filme. Olha o impacto que eles sobrevivem. Caracas. Mas a gente releva, porque essa sequência agora nas árvores é muito bem dirigida. Olha os ângulos dessa cena. Esse cara é foda. Os três sobrevivem, mas o que eles não contavam é que o Três Dedos é mestre em subir em árvores. E em poucos segundos, ele já tá lá no topo também. Enquanto o Um Olho e o Dente de Serra ficam lá embaixo, porque não conseguem subir. E enquanto a Jess e o Chris estão tentando ir pra longe, usando os galhos, a Carly não sai do lugar, paralisada de medo. E o Três Dedos aproveita e mata ela com um machado, na melhor morte do filme. E olha, depois que o Scott morreu, a Carly ficou insuportável no filme. Mas que bom que o diretor compensou, fazendo a morte dela muito boa e bem memorável. E o rei dos planos, o Chris, bola mais um. Mas esse foi inteligente. Ele fica segurando um galho, enquanto a Jessie atrai o Três Dedos. E quando ele tá bem pertinho, o Chris solta o galho. E com o impacto, ele cai lá de cima. E rapaz, se nessa queda o bicho não morreu, não morre mais nunca. Ou será que não? O Chris e a Jessie conseguem escapar e passam a noite em uma cachoeira. E no dia seguinte, eles finalmente encontram a estrada. Mas do nada, os canibais surgem. E em vez deles matarem, eles capturam a Jessie e dão uma porrada no Chris, que o bicho vai morrer abaixo. E bem na hora, tá passando aquele policial. Eles pediram ajuda lá na torre. E o Chris vai correndo até ele. E esse policial tem literalmente 10 segundos de tela. Ele sai do carro, fala 3 palavras pro Chris e toma uma flechada do Dente de Serra. O salário desse cara foi R$10, não é possível. Tem gente que morreu. Quem? Que gente?
O Chris entra no carro dele, mas ele continua na mira do Dente de Serra. Então, o jeito é se esconder. E quase que ele consegue pegar a arma do policial, mas não deu. E o Chris encarna o doido agora. Ele podia muito bem deixar a Jess pra morrer, mas ele vai ao resgate dela, se pendurando no carro da polícia, que o Dente de Serra tá levando pra casa. E não tem motivo nenhum para a Jess estar viva. É simplesmente porque é a protagonista. Mas a gente releva isso também, porque agora vem a melhor cena do filme. O Chris, mesmo com a perna desgraçada, por causa daquele tiro, dá um cacete em geral. Bem quando a Jess ia ser morta, ele improvisa os molotovs com a gasolina que tinha no carro do policial e taca na casa. E depois usa o próprio carro para invadir a casa. E nessa, ele já atropela um olho, deixando ele quase morto. E, incrivelmente, ele ganha um X1 contra o Dente de Serra, que é o dobro dele. Ele salva a Jessie, mas não contava que o Dente de Serra ia levantar. E dessa vez, ele perde feio. Mas como ele soltou a Jessie, do nada ela puxa um arco e dá uma flechada certeira no Dente de Serra. E que mira em Jessie. E bom, -2, né? Mas falta mais um. E o Três Dedos já chega dando porrada. E sozinho dá um cacete nos dois. Mas né, é 2 contra 1. E chega uma hora que o Chris rende ele. E a Jessie finaliza. E lembra do começo do filme? Onde diz que eles têm uma regeneração absurda? Então, os bichos não tá puro. Porque os três começam a se levantar. O Chris pega uma espingarda, leva a Jessie pra fora e atira na gasolina do carro do policial, que explode tudo, matando os três. Esse cara é foda. E pela primeira vez, os canibais foram derrotados. Os dois pegam o carro dos canibais, voltam até o posto e o senhor lá já fica em choque, vendo que eles estão vivos. Mas o Chris só queria arrancar aquele mapa, pra ninguém seguir mais aquela estrada do urso. E final feliz para os dois. E final feliz pro Três Dedos também. Na cena pós-créditos, um policial vai até a casa destruída deles, sozinho, no meio da noite. E o Dente de Serra e um olho realmente morreram. Mas incrivelmente, o Três Dedos ficou vivo e ele mata o policial. E velho, esse filme, comparado aos outros da franquia, com certeza é o melhor. Mas mesmo assim, ele tem umas coisas que deixam a desejar. Principalmente em relação a Chris. Eu não lembrava que ele era tão sem expressão assim, e tomava só decisão de maluco. Tudo bem que ele começou no final, né? Matando os canibais de uma forma linda. Mas essa primeira metade do filme, eu não gosto muito. Diferente da metade final, que é muito boa. Ou então, os furos de roteiro. Se existe um monte de desaparecidos ali naquela região, como que a polícia não faz uma ronda geral ali, naquela floresta, pra acabar com a graça dos canibais? Eu não sei. Mas dito isso, esse filme tem os melhores personagens, a melhor representação dos canibais, a melhor casa dos canibais também, e as melhores cenas de toda a franquia.